Olá! Hoje é quinta-feira, dia de pensar em negócios, dia de JC Business. E o tema de hoje vai interessar você que é empreendedor e quer ver a sua empresa crescendo e durando. Para falar sobre estratégia de crescimento e perpetuidade, eu estou recebendo o Guilherme Pequeno, da Gomes de Matos Consultoria. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Bianca. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar sobre temas que interessam a todo o mercado, aos empreendedores, gestores e empresários. Bom tê-lo aqui conosco hoje. Bom, perpetuidade nos dá a ideia de longevidade, né? A palavra já diz tudo. Cada negócio tem um tempo útil de vida? Não. Apesar de que alguns negócios têm um tempo útil de vida, não deveriam ter. Em estratégia, a gente brinca que nós, seres humanos, somos efêmeros. Os negócios deveriam ser eternos. Só que como os negócios são gerenciados por pessoas, muitas vezes a passagem de um bastão na sucessão se perde a mão do negócio, quando a sucessão não é bem feita. E aí a estratégia ela tem exatamente esse objetivo, de ajudar a empresa a se perpetuar. Por isso que a estratégia ela é definida no longo prazo, mas os planos são definidos anualmente. Então eu executo o plano anualmente, alinhado com uma estratégia de longo prazo. E cada vez mais a gente está encurtando esse tempo, né, de estratégia dentro da empresa, de planejamento. Sim, era muito comum, há 10 anos atrás, se fazer um plano estratégico para 15 anos, se pensar num negócio 15 anos. Hoje se define objetivos estratégicos para 15 anos, mas a estratégia ela é anual e ela é revisada trimestralmente. Isso por quê? Por causa do famoso mundo VICA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. E aí, a transformação digital e a internacionalização da economia mais fortemente acontecendo, fez com que as estratégias precisassem ser remodeladas mais rapidamente. Mas pegando um pouquinho do que você falou aqui no começo, essa quebra de perpetuidade, de longevidade, ela só vai acontecer, na maioria dos casos, quando há troca de bastão? Não. Uma das maiores causas de insucesso das empresas está na passagem de bastão. Mas é muito comum acontecer o insucesso de uma empresa no movimento de economia, como aconteceu com a pandemia e a transformação digital. Então, quem não estava preparado para atender o consumidor em um formato digital foi impactado fortemente, economicamente, e isso fez com que ele não se reerguesse. Então, o processo de crescimento de uma empresa tem a ver com escolhas, e escolhas têm a ver com estratégia. Só que o que faz o sucesso de uma empresa não é a definição da estratégia, e sim a execução dela. Então, muitas empresas investem muito tempo no planejamento, mas falham na execução. E aí isso está o gap que faz com que as empresas de sucesso são aquelas que têm planejamento e execução. E as de insucesso são aquelas que não conseguem executar ou monitorar o seu mercado. E o poder de mudança, né? De se reestruturar ali dentro desse planejamento, como você falou agora. Sim. Pra você ter ideia, antigamente a gente falava que o cliente era o rei, né? Hoje o cliente é o centro da estratégia. Então eu preciso pensar toda a minha organização, os meus processos, minha estrutura de pessoas, minha cadeia de serviços pensando no comportamento do consumidor. E ele está mudando. É só a gente pensar como é que a gente comprava um pacote de viagem há 20 anos atrás. Como é que a gente se comunicava com as pessoas há 20 anos atrás. Como é que eu me relacionava com alguém distante há 20 anos atrás. Como é que eu me relaciono hoje. Então, se você não tiver esse alinhamento estratégico com foco no cliente, é o comportamento do cliente que se transforma depois em um vetor estratégico para as organizações. Existe, Guilherme, um cálculo para garantir essa perpetuidade? Eu diria que um cálculo não, mas geralmente quando se pensa num plano estratégico, você tem que pensar 25 anos. Por quê? Porque a cada 25 anos nasce uma nova geração. Tá. Se você imaginar, se você casou com 30 anos, teoricamente você com 55 você tem um filho adulto. E aí, aquele processo faz uma renovação do mercado, novas perspectivas, e isso faz com que o mercado mude. Pensa o seguinte, como era o mercado de telefonia há 20 anos atrás? Todo mundo tinha um telefone fixo, pagava uma mensalidade. Como ele é hoje? Você compra um pacote de internet, que vem um número virtual, que muitas vezes você nem usa, e que você não paga mais assinatura. Então imagina quem tinha uma receita previsível, como vou chamar a Telemar, antigamente, baseada em 30 mil clientes pagando uma assinatura por mês, independente do consumo. E hoje você tem uma empresa de telefonia que te vende um pacote de dados que você não precisa mais estar aliado à telefonia para fazer contatos. Isso mudou radicalmente o mercado de telefonia. O mercado dos negócios está em constante evolução, né? A gente vai aqui conversando, mas sempre cai nessa questão mesmo de evoluir junto com o que está acontecendo do lado de fora da sua empresa. Sim, e essa evolução vem do comportamento do consumidor. Então, você pensar, quanto você comprava
de insumos para sua casa de forma remota antes de 2020, antes de março de 2020? Quantas pessoas passaram a fazer supermercado de forma remota e não voltaram aí ao supermercado? Por exemplo, eu tenho uma pessoa que ela só vai comprar frutas, porque ela acredita que a pessoa que vai escolher para ela não consegue escolher com qualidade. Mas todo o restante ela faz de forma remota, usando as plataformas de entrega. É tão difícil ter essa visão dentro da sua empresa, enxergar isso? É difícil, Bianca. Por quê? Porque o sucesso, quando você tem sucesso, quando você tem um bom desempenho, quando você bate metas em um modelo, por que testar o outro agora? É verdade. Dá medo, né, mudar. Só que as empresas que têm sucesso são aquelas que separam a sua estratégia em 3 horizontes. Horizonte 1, que é o presente, horizonte 2, que é esquecer seletivamente o presente, e horizonte 3, que é criar o futuro. Então, se você consegue estabelecer projetos, estratégia, tempo, orçamento, pessoas focadas nesses 3 horizontes, você não precisa ter uma disrupção do seu negócio. Você começa a construir o futuro para que há 5 anos que ele vai acontecer, você já está preparado para ele. Então, as empresas que têm sucesso são aquelas que pensam no longo prazo, aquelas que imaginam o comportamento do cliente no longo prazo. Só que nessa hora vão te chamar de louco. Só que os loucos de 20 anos atrás são as pessoas que têm sucesso hoje. É só a gente olhar para o caso Tesla. Sim, né? Vale mais. O caso Tesla, há 20 anos atrás, era uma piada. Isso. Como é que vai ter carro elétrico? Como é que vai se dispensar baterias? Como é que você vai abastecer? Aí no começo o carro elétrico só andava 150 quilômetros, a autonomia era pequena. Aí eu fiz uma viagem mês passado, eu peguei um táxi em São Paulo, e como é que o táxi, ele é híbrido, como é que ele é abastecido a parte elétrica dele? À medida que você passa de 60 km por hora, o motor a combustão gera energia para a parte híbrida e depois ele anda de forma híbrida. Tem que ter coragem para ser um grande empreendedor, né? Coragem, estratégia e execução. Muitos negócios começam com grandes ideias, mas se perdem na estratégia, principalmente na estratégia financeira. As pessoas, quando pensam num negócio, Bianca, elas pensam sempre de forma muito otimista. E elas fazem todo o planejamento considerando que tudo aquilo vai acontecer. Sim. Se você não faz um planejamento financeiro, considerando que talvez só 50% do que você planejou vai acontecer nos primeiros 6 meses, você entra numa dificuldade financeira e, às vezes, a falta de dinheiro matou a ideia. Tem que colocar ali no papel, né? O pequeno empresário, quem está ouvindo aqui a gente, que é pequeno, que talvez nem tenha aí uma capacidade de investir numa consultoria, mas ele vai colocar isso, ele vai fazer no papel. Um planejamento daqui a algum tempo, é assim que funciona? O planejamento é o objetivo. O plano financeiro é a tradução dele em números. Então, se você é um empreendedor, se você é um pequeno empresário, você tem que fazer 2 coisas. Projetar um fluxo de caixa para 6 meses e considerar na sua estratégia 3 cenários. Um cenário conservador, um cenário realista e um otimista. Se a conta pagar no conservador, você vai conseguir, com certeza, ter essa longevidade. Porque o começo de todo negócio exige investimento, marketing, a concorrência se mexe porque você chegou no mercado. E isso exige que você tenha tempo e fôlego para seguir uma estratégia de médio e longo prazo. A gente estava falando aqui, iniciou a conversa sobre longevidade, mas ela acaba puxando, né, essa estratégia de crescimento porque uma está linkada à outra. E uma dessas estratégias, a gente já citou aqui, que é lançar novos produtos ou serviços. Faz parte do crescimento de toda a empresa. Sim. Por quê? Hoje, como é que você consegue uma maior rentabilidade em formato estratégico? Eu sou uma empresa que tem um desempenho X. Para eu aumentar esse desempenho, eu tenho 3 alternativas diretas. Me expandir geograficamente, ofertando esse produto em uma outra região, fazendo com que meu cliente atual consuma mais um serviço, por isso que quando eu inovo, eu trago a base de clientes para uma receita maior, ou buscando novos clientes. Qual é o mais fácil? A segunda opção, porque eu já tenho um cliente dentro de casa. Então você imagina o supermercado, quando ele não tinha aquele café da manhã servido. Você ia no supermercado para quê? Fazer compras e ir para casa. Agora você vai no supermercado tomar um café, depois você faz as compras, depois você compra bebidas e isso aumenta o ticket médio, que aumenta a rentabilidade. A estrutura está montada para atender a Bianca ou só no café da manhã, ou só nas compras, ou na compra de bebidas. Se a Bianca, numa ida ao supermercado, faz as 3 coisas, o que é que aconteceu? O supermercado potencializou o cliente atual. Quem não pensa assim, fica para trás. Porque o mercado, a concorrência aumentou muito significativamente, tanto pelo efeito de globalização, como a pandemia trouxe o despertar do empreendedorismo muito mais forte. As pessoas que eram empregadas perderam seu emprego e resolveram empreender, então a concorrência aumentou. Você imagina quantas burguerias tem hoje na cidade?
Falando do segmento supermercado, lembra quantos tinha 10 anos atrás? Sim, 2 grandes. Hoje você tem 14 lojas em um raio de 5 quilômetros. Então a concorrência aumentou. Se a concorrência aumentou, como é que eu me defendo? Ou trazendo novos produtos e serviços, ou fidelizando o meu cliente atual. Para que eu possa crescer e me perpetuar, eu preciso ter rentabilidade. A gente falou outra aqui, que é ampliar áreas de atuação, né, como você diz, e também adotar estratégias de marketing. Eu anotei aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso, é muito importante, né? É imprescindível, porque a tecnologia trouxe isso. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que trabalha fazendo artesanatos. Para onde ela mais vende hoje? Para cidades fora de Fortaleza. Por onde? Pelo Instagram. Ela não precisa ter nenhum e-commerce. Ela precisa ter um Instagram atrativo, chegar no cliente-alvo e ter uma parceria com uma empresa de entrega, que pode ser o Correio, pode ser a Azul, pode ser a Gol, que chegue no cliente dela final em 3, 4 dias. Mas é fácil montar essa estrutura? Nada é fácil no mercado de empreendedorismo. O Brasil é um dos países que mais empreende, mas tem um dado assustador. De cada 10 empresas abertas hoje, só 3 chegam a mais de 10 anos. Nossa. Por quê? Porque o empreendedor, ele pensa na grande ideia, mas às vezes não detalha o plano naquele aspecto financeiro. Ou ele pensa na ideia, mas ele não pensa em como rentabilizar o cliente ou como expandir a base de atuação. E às vezes isso faz com que aquele negócio morra antes do tempo de maturação. Pra você ter ideia, a idade média das empresas no Brasil é a de apenas 23 anos. Então, se você tem uma empresa que tem mais de 23 anos, você já é exceção do Brasil. Porque você já passou por várias crises. Isso significa que você testou o modelo de negócio muito bem. Isso garante que você vai ter sucesso por mais 23 anos? Não, porque o consumidor mudou, o mercado mudou, a concorrência mudou, a oferta aumentou. Então você precisa estar toda hora lendo o cenário, montando o planejamento, fazendo um detalhamento financeiro e adequando o seu modelo de negócio. Você pode ter sido um grande empresário no futuro e ver seu negócio se perder agora no presente por conta justamente dessa falta de visão. Sim, se a gente pensar aí em alguns casos clássicos aqui cearenses, né? Vamos falar do Ronce. É verdade. Né? O Ronce era um ícone do mercado supermercadista, quando a concorrência era muito pequena. Hoje você tem uma concorrência muito maior. Você tem, por exemplo, um Cometa que há 10 anos atrás não existia. Vamos analisar esse cenário aí. Por que Ronce não perpedurou, não teve essa perpetuidade? A gente não tem todo o entendimento do que aconteceu no negócio, né? Mas pelo que a gente percebe, houve 3 grandes desafios. A questão familiar, lá houve uma parte familiar. A outra, a mudança de mercado. O Ronce ficou no aspecto tradicional, de modelo de varejo, sem a experiência. E o terceiro, a concorrência quintuplicou. Então, quando você junta um aumento de concorrência, eu estou com um modelo tradicional, a concorrência com um modelo novo, e eu tenho um conflito de gestão ou familiar, minha energia ficou para dentro e eu esqueci o fora. E a receita está da porta para fora. Tudo que da porta para dentro é custo, é necessário ser gerenciado, mas o foco tem que ser no cliente. Quando a concorrência aumenta, então, a minha única saída é me diferenciar no mercado. Fazer algo diferente dos demais. Isso, por isso que está em voga 3 palavrinhas. Sucesso do cliente, experiência do cliente e cliente no centro. É uma jornada. Eu tenho que gerenciar uma experiência bem do meu cliente para que ele tenha sucesso, para que ele me veja como uma empresa que agrega valor a ele. Com esses 3 pilares, mais um bom planejamento financeiro, mais um estudo e uma mensuração do que pode acontecer no futuro, você consegue manter a longevidade e a perpetuidade da empresa. Então, para isso, também tem que estar de olho no meu concorrente. Eu tenho que fazer pesquisa de mercado, saber o que é que o outro está fazendo. Sim, hoje, no aspecto estratégico, é muito mais importante você ter foco no cliente do que ter foco na concorrência. Tá. Mas a concorrência é um parâmetro de como o seu serviço está sendo ofertado. Só que hoje, ao invés de você fazer uma análise SWOT, pensando no ponto forte e ponto fraco da concorrência, que também é importante ser feito, você faz uma análise SWOT pensando o que o meu cliente quer que eu agregue para ele. Porque se eu agregar antes da concorrência, a concorrência naquele momento se tornou irrelevante. Só que daqui a 6 meses ela vai e lhe copia ou consegue ajustar a estratégia. Aí você tem que buscar a diferenciação novamente. Agora, Guilherme, como é que a gente faz essa análise do cliente? É de que forma? De forma bem prática, me explica. Conversando com ele. Por isso que está tão em voga as pesquisas de NPS. Você já deve ter recebido alguma pesquisa. De 1 a 10, quanto você recomendaria a minha empresa a um cliente? Se você denota 9 ou 10, você é uma promotora daquele serviço. Sim. Se você denota 7 ou 8, você é neutra. Abaixo de 7, você é detratora. Então, a primeira coisa, ouça seu cliente. E o segundo ponto, se coloque no lugar dele. Ao chegar na sua empresa, faça a jornada do cliente.
Ah, eu sou dona de um salão de beleza. Ao chegar na sua empresa na sexta-feira, pense se é fácil estacionar, pense se o manobrista é educado, se o carro fica no sol, se o banheiro está limpo, se eu não passo 2, 3 horas para ser atendida. Você tem tempo de ficar 2, 3 horas no salão numa sexta-feira para cuidar da sua beleza? Possivelmente não. Se aquele lugar que você faz não te agregar isso, o que, é que você vai fazer? Você vai trocar para outro lugar. Verdade. E se você gostar do outro lugar, o que, é que acontece? Você não volta mais. Verdade. Tá? Então, você tem que fazer a jornada do cliente sempre. Se coloque no lugar dele, tenha empatia. Existe um setor que aporta hoje, dentro das empresas, né, essa curva maior de crescimento? Tem. A gente tem hoje aí alguns segmentos que estão despontando, né? O segmento de eletrônicos e vestuário para internet, e-commerce. Esse mercado, você começou a entender, eu posso comprar uma calça 42 de marca tal no site. Esse mercado está explodindo. Por quê? Porque ele era pequeno. Então, qualquer pequeno crescimento se torna 100% de crescimento. E o mercado de eletrônicos, né, de jogos, ele é um mercado que ele é tradicional. Então, uma TV comprada na loja ou comprada no e-commerce, a experiência é quase a mesma. E muitas vezes você tem um diferencial de preço. Então, tudo aquilo que você pode entregar de forma remota, que o produto tem uma qualidade mediana, esse mercado está crescendo assustadoramente. Cai em tecnologia, né, então? Tudo que é tecnologia. Então, se eu tenho o meu negócio, que ainda é no modelo tradicional, é nisso que eu preciso focar, talvez, para crescer, para ter essa estratégia aí de avanço dentro do... O crescimento, às vezes, está nesse viés de eu avançar para mercados virtuais ou atuar em outros estados sem precisar abrir uma loja física. Mas o teu negócio vai se sustentar como? Entregando o valor percebido ao cliente. Lembra do exemplo da minha amiga que entrega artesanato? Sim. Se ela entregar em 3 dias, mas o artesanato lá não tiver a qualidade da foto que ela postou no Instagram, aquela pessoa vai falar mal no próprio Instagram. E isso vai fazer com que ela imploda a sua expansão mercadológica. Então, o foco é o cliente. O foco é entregar mais pelo mesmo. A verdade é que o cliente hoje ele está muito mais exigente e com muito menos tempo, né? A exigência ela vem crescendo ao longo do tempo. Por quê? Porque eu tenho mais oferta. Você imagina há 30 anos atrás onde você comprava sapatos. Tinha 2, 3 lojas na cidade. Shopping tinha 1 na cidade. Então, a oferta maior faz com que a concorrência fique maior. Se eu tenho mais opções, eu passo a ser mais exigente. E o segundo a internacionalização fez com que a gente tivesse acesso a coisas que eu não tinha antes. Tá? Você imagina lá em 1990, quando o Collor de Mello assumiu a presidência, como eram os carros no Brasil. A abertura da economia me deu perspectiva de usar carros melhores. Automaticamente a indústria brasileira de automóveis teve que se modernizar, senão ela perdia. Então a concorrência ela tem esse efeito positivo também, de levar as empresas que estão dormindo no desempenho tradicional a evoluir a sua curva, porque tem alguém entregando mais. A abertura do mercado, na verdade, da economia, só faz com que a gente cresça, né? É o preceito básico aqui do capitalismo. Bom, a gente sempre encerra aqui a nossa conversa com uma dica de livro. Eu quero pedir a sua dica aí. Bianca, sempre é muito bom contribuir com isso. Tem um livro, eu falei que estratégia faz a diferença, mas o que faz o resultado é a execução. Então, o livro que eu recomendo para vocês lerem é o livro de um indiano chamado Ram Charan, chamado Execução. Esse livro vai te falar sobre a importância de ter uma boa estratégia, bons processos e pessoas para garantir o sucesso do cliente. Sabe que eu anoto e leio, né? Esse livro é excepcional, você vai gostar. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu, Guilherme? Esteja sempre muito bem-vindo ao nosso JC Business. Eu agradeço, Bianca, a você e a todo o Grupo Cidade pela essa ideia maravilhosa de falar sobre negócios de forma descontraída. A gente amplia aqui nossa visão, né? Obrigada mais uma vez. Obrigado você. Bom, esse foi mais um JC Business, né? Se você gostou do nosso conteúdo, deixa seu like, tá? E não esquece de ativar as notificações para sempre ouvir aquele sininho quando uma entrevista nova subir para o canal do GC Mais no YouTube. Aqui é sempre assim, uma conversa para despertar a sua visão para o mundo dos negócios. Até a próxima semana. Tchau!